Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, espíritas, não espíritas, simpatizantes do canal Vanguarda Espírita, que Deus os abençoe a todos. Nós vamos conversar por onde andam os santos, por onde andam os santos. Tivemos muitos santos, não é? Ditos santos por quê? Porque foram proclamados como santos pelas religiões. E na verdade, esses espíritos espetaculares que com os seus exemplos nos ajudaram e ajudaram a humanidade a entender melhor a doutrina de Jesus, com a sua renúncia, voltaram para onde? Voltaram para o lugar de onde eles vieram, né? Para as regiões celestiais, para habitar aquelas religiões que eles saíram para vir à Terra em missão. Nos reportamos, por exemplo, a São Francisco de Assis, Irmã Dulce, Chico Xavier, não é? O nosso Chico Xavier, se estivesse ou tivesse nascido em uma outra concepção doutrinária ou religiosa, talvez não tivesse conseguido realizar o trabalho que ele precisava realizar com independência, como ele realizou, e colocando no mercado para aqueles que querem aprender mais de 500 livros, sem contar as mensagens, sem contar as palestras, sem contar todas as psicografias que ele fez, não é? Então esses irmãos que se retiraram aqui da Terra, quando chegou o momento deles, eles voltaram a habitar as suas regiões celestes, podemos dizer assim, porque eram espíritos diferenciados, mas nem por isso estão parados. Continuam trabalhando, porque a causa de Jesus é uma causa que ainda não está ganha, não é? A cada dia que passa nós vemos a necessidade de nos inteirarmos a respeito desta causa e de colocar todo o nosso empenho neste trabalho para que façamos algo em função da doutrina que nós abraçamos. Por que nós não temos mais hoje estes exemplos de santos ou espíritos elevados aqui no nosso planeta neste momento? Nós temos muitos espíritos diferenciados, com certeza absoluta. Deus não ia deixar o nosso planeta, e muito menos Jesus, que é o governador dele, ao léu, né? Abandonado de pessoas que possam ajudar, diferenciar, liderar. Vamos dizer que precisamos ter estas pessoas para orientar essa grande massa da população mundial que cada vez mais está aumentando. Mas por que nós não temos mais tantos santos? A resposta poderia estar mais ou menos por aí. Por exemplo, o personalismo que hoje ataca as pessoas é muito grande, não é? Muito grande. O ego, a vaidade pessoal antecede o foco na causa da caridade. Então percebemos que muitos olham para si, para aquilo que sabem, fazem questão de, através da vaidade, disseminarem os seus discursos e esquecem do foco principal, da caridade, na ajuda ao próximo, né? Em nosso caso específico, na ajuda da questão doutrinária, que é a doutrina espírita, que precisa de divulgação. E isso nos leva a outra questão. Por que as religiões estão tão materializadas? Porque o que nós vemos também, observamos, e não precisamos prestar muita atenção, é que as religiões, as casas
estão muito materializadas. Por quê? Porque se apegaram aos prazeres da terra em detrimento aos do céu. Na construção de igrejas descomunais, nos dogmas, nessas regras, no poder, na política. Tudo isso faz com que as religiões deixem o assunto principal, que é o cristianismo, para se apegarem aos prazeres, como dissemos, materializados. E isso é extremamente danoso para qualquer religião. Nós estamos falando aqui especificamente de doutrina espírita. Qualquer segmento religioso que siga o cristianismo ou qualquer outra convicção tem problemas de materialidade hoje em dia. Jesus está para essas igrejas em segundo grau? É uma questão que nós devemos também pensar. O que elas pensam realmente a respeito de Jesus? Qual é a prioridade? Eu acredito que em segundo ou terceiro ou mais, que é o que nós vemos hoje, dependendo da sede ou da sede descomunal e a sede pelo dinheiro, que é o que nós tememos, porque não há necessidade de você ter uma igreja descomunal onde coloque lá 4, 5 mil pessoas para escutar a palavra de Jesus. Mas alguém poderia dizer assim, e vamos colocar onde? Podemos colocar dentro das casas dessas pessoas de uma outra maneira. Hoje nós temos recursos para isso, para que haja um envolvimento maior, ao invés de levar todo este povo para uma casa que muitas vezes mais se parece um palácio. Mas o que vai acontecer daqui para frente? Essa é uma outra questão que nós estamos aqui pensando também. Como é que nós vamos resolver esses problemas? É preciso lembrar que as igrejas nunca foram escolas de santos e nunca formaram, na verdade, ótimas pessoas. Porque a igreja, ela não é formadora, ela não tem a missão de formar pessoas boas, mas sim de lembrar das orientações de Jesus para que possamos nos tornar bons através dos ensinamentos dele. Então a igreja é uma lembrança e a religião é a maneira de você se religar a Deus. Ela vem, a palavra religião, de religare, religar a Deus. As religiões não fazem ninguém melhor. Se quem se candidata a ser melhor não fizer a sua parte. E isso nos leva a uma outra questão. As religiões continuarão a ser como se apresentam hoje? Eu acredito que não, porque as mudanças vêm acontecendo há muito tempo. Agora mesmo nosso planeta transita para o que Jesus chamou de separar o joio do trigo. Que haveria um tempo que este joio seria separado do trigo, e nós estamos nitidamente percebendo este tempo, porque as máscaras caem daqueles que zombam e aproveitam das misérias humanas, e essas misérias, elas podem ser misérias físicas e também misérias morais. Muita gente aproveita este momento que nós estamos transitando para um mundo de regeneração para colocarem maldades, pensamentos odiosos, falta de fraternidade, críticas em excesso. Para tudo existe uma crítica direcionada, e isso é complicado. E nos leva a uma outra questão. A doutrina espírita está entre as que precisam destas reformas? Com certeza que sim. Precisamos de reformas dentro da doutrina espírita.
ela precisa atentar para o personalismo, para conhecer de dogmas, de regras que vão se instalando dentro dela. Regras desnecessárias, muitas vezes, pelos que não deixam a doutrina fluir livremente, engessam a doutrina, querem tê-la nas mãos. E a doutrina espírita, como disse Kardec, ela é uma doutrina de livre pensamento, mas não é o que nós estamos vendo atualmente. Ela precisa também ser observada nesta mudança pelos que cobram absurdos por cursos, como já falamos em outro vídeo, com materiais que receberam de graça. Nós não podemos entender que estas pessoas sejam mercadores da boa-fé. Temos que atentar para com os compromissos com o cristianismo redivivo, que é para isso que a doutrina espírita veio, para reviver o cristianismo que o Cristo tinha colocado para nós como sendo esse cristianismo dele, não o que foi colocado após ele. E a sua responsabilidade que a doutrina tem, a responsabilidade que ela tem na divulgação da espiritualização. A doutrina espírita vai dominar o mundo? Não vai dominar o mundo. Não é esse o objetivo. Mas ela é uma voz para o mundo na espiritualização, na lembrança da espiritualização. Nós precisamos também observar os seus compromissos, os compromissos da doutrina com o cristianismo, como dissemos, mas todo aquele que se julga maior que a causa a qual pertence, por si só, já está desviado do seu caminho original. Ninguém é maior e ninguém é melhor. Nós temos que trabalhar coletivamente dentro da doutrina. Quando o conjunto se enfraquece, todo o entorno fica enfraquecido e também desacreditado, não é? Precisamos parar de pensar que pertencemos a uma casa. Ah, eu pertenço à casa X, outro não, mas eu pertenço à casa Y. O nosso empenho não deve ser em função de uma casa, mas de uma causa. Da causa que abraçamos. A casa é consequência do local onde vivemos. Mas podemos, se não quisermos frequentar casas específicas, aprendermos em casa. Sermos bons em casa, que é o primeiro lugar que nós temos que olhar. Se queremos fazer realmente de verdade a nossa reforma íntima. Religião é uma garrafa com um rótulo. Espiritualidade é a coisa dentro dela, dessa garrafa. Muitos brigam pela garrafa, mas muitos poucos bebem o conteúdo. É uma frase de Ali Shalá. E com isso, nós encerramos esta nossa conversa, porque não existe mais os santos neste planeta. Queridos irmãos, que Deus vos abençoe a todos.